noite, eu sou a Stephanie e é muito bom estar aqui com vocês novamente. Nos nossos 2 últimos encontros, eu falei sobre a visão do TJC2 e hoje eu quero falar sobre como a intercessão é importante para essa visão. Primeiro eu vou falar um pouco sobre o que é intercessão, explicar um pouco sobre esse tipo de oração e depois eu vou falar como isso se encaixa nesse nosso assunto. Eu acredito que a maioria que esteja assistindo já é um pouco antigo na caminhada, então a gente já ouviu falar sobre intercessão. Mas às vezes a gente não para pensar o que realmente significa intercessão, né? O significado dessa palavra ou o porquê que ela é diferente de outros tipos de oração. A gente sabe que na Bíblia a gente encontra ali mais de um tipo de oração. A intercessão é uma delas. E o que isso significa? O significado da palavra em si é estar entre duas coisas. Pra gente que é cristão, é estar entre Deus e alguém por quem a gente ora. E eu não sei se você já parou para pensar o que isso significa, mas quando a gente ora por algo que é nosso, é interesse próprio, né? Alguma necessidade, algum desejo nosso, isso tem uma certa intensidade. Mas quando a gente toma tempo para orar por outras pessoas, isso é um pouco diferente. A gente sai do nosso comodismo, a gente sai do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo e passa a se colocar no lugar de outra pessoa. A gente passa a enxergar a necessidade dessa pessoa, a enxergar os desejos dela. Então a intercessão, além de ser uma oração, a gente está em contato com Deus, é também um caminho de humildade. Uma coisa que eu gostaria de destacar aqui é que todo tipo de oração, na verdade, ela tem o objetivo de nos levar para mais perto de Deus e para fazer com que a vontade dele aconteça. E com a intercessão não é diferente. Então, na verdade, quando a gente ora por alguém, quando a gente intercede por alguém, a gente nada mais está fazendo do que pedir para que a vontade de Deus seja feita na vida daquela pessoa, daquela cidade, daquela igreja ou até mesmo de um país. Essa basicamente é a definição do que é intercessão. Eu acredito que muitos de nós já está familiarizado com isso, mas é sempre bom trazer à memória essas coisas, porque parece que com o passar do tempo, muitas vezes a gente deixa de prestar atenção no que as coisas significam e a gente meio que faz tudo no automático. Então é sempre bom relembrar o que isso significa, né? Agora eu quero trazer para vocês 3 exemplos de intercessores que a gente encontra na Bíblia. A gente tem vários outros exemplos, mas eu quis trazer esses 3 para o dia de hoje. O primeiro exemplo que eu quero trazer hoje é sobre Moisés. O trecho que eu vou ler agora fala sobre Moisés, e é naquela passagem que os espias tinham acabado de voltar da terra, e a maioria deles trouxeram notícias pessimistas sobre o que eles viram ali. Na verdade, eles não acreditaram no poder de Deus para fazer com que eles vencessem os inimigos. Eles começaram a se queixar para Moisés e até mesmo contra Deus, falando que seria melhor que acontecesse qualquer outra coisa, inclusive voltar para o Egito ou mesmo morrer no deserto, do que tentar enfrentar aqueles inimigos. Então esse trecho que eu vou ler está escrito lá em Números 14. Eu destaquei alguns versículos entre o 11 e o 20, e depois você pode ler o trecho todo e até depois dele para saber o que aconteceu. E o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Eu os ferirei com praga e os destruirei, mas farei de você, Moisés, uma nação maior e mais forte do que eles. Moisés disse ao Senhor: então os egípcios ouvirão que pelo teu nome fizeste esse povo sair dentre eles, e falarão isso aos habitantes desta terra. Eles ouvirão que tu, ó Senhor, estás com este povo e que te vem face a face. Se exterminares este povo, as nações que ouvirem falar do que fizeste dirão: o Senhor não conseguiu levar esse povo à terra que lhes prometeu em juramento, por isso os matou no deserto. Mas agora que a força do Senhor se manifeste, segundo prometeste. O Senhor é muito paciente e grande em fidelidade, e perdoa a iniquidade e a rebelião, se bem que não deixa o pecado sem punição, e castiga os filhos pela iniquidade dos pais até a 3ª e 4ª geração. Segundo a tua grande fidelidade,
perdoa a iniquidade desse povo, assim como os tem perdoado desde que saíram do Egito até agora. O Senhor respondeu: eu os perdoei, conforme você pediu. Então, Moisés, ele conhecia Deus, ele conversava com Deus face a face, e Deus já tinha dito para Moisés quem ele era. E Moisés traz isso nessa conversa que eles tiveram, nessa oração que Moisés fez, falando que Deus é um Deus de fidelidade e que mantém a aliança. Então, por Moisés conhecer a Deus, ele realmente se coloca nesse lugar de intercessor para que a vontade de Deus fosse feita e para que a aliança fosse mantida e, consequentemente, o povo fosse poupado. O segundo exemplo de hoje é Jesus. Jesus é o nosso intercessor por excelência e é o nosso sumo sacerdote perfeito, como está escrito lá em Hebreus. A gente pode considerar que toda a vida de Jesus foi uma vida de intercessão, porque ele se coloca entre um Deus que é santo, perfeito e justo, e entre uma humanidade caída. Ele, obviamente, conhecia o plano de Deus, porque Jesus é Deus, e ele, então, pede para que o plano de Deus, o plano eterno de Deus, a vida inteira, né, de Jesus é nesse sentido, para que o plano eterno de Deus aconteça e para que a vontade dele fosse feita também para aquelas pessoas que Deus escolheu. Tem um trecho que é bem conhecido, é bem importante aí, que fala sobre intercessão, que está lá em João 17, é a oração sacerdotal de Jesus. Então, um pouco antes de Jesus ser preso e logo depois crucificado, ele faz essa oração ali entre os seus discípulos. Mas ele não intercede apenas pelos discípulos, mas por todos aqueles que viriam a crer nele, em Jesus, depois de sua morte. Então é como se Jesus tivesse feito, a gente pode dizer, a maior oração de intercessão da história, porque ele pediu por todos aqueles que viriam a ser salvos, né? E até a própria morte de Jesus na cruz é uma obra de intercessão, porque ele é através de sua morte que a vontade de Deus é feita e ele se coloca em nosso lugar, literalmente, né? Porque na intercessão nós nos colocamos no lugar do outro de uma forma simbólica ou espiritual, mas Jesus, ele literalmente se colocou em nosso lugar para que a vontade de Deus fosse feita em nossas vidas. E aí eu quero ler agora com você apenas 2 versículos, que está lá em Lucas 23, 33 e 34, que diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então, mesmo ali Jesus sendo crucificado, ele consegue fazer uma oração pedindo para que Deus perdoasse as pessoas que estavam ali fazendo mal para ele. Nós temos uma oração anterior de Jesus quando ele estava ali no Getsemane, quando ele pede a Deus, né, em favor, a gente pode dizer em favor dele mesmo, mas ele sabia que a vontade de Deus seria feita, mas ele pede para que, se possível, aquele sofrimento fosse afastado dele, né? Então, naquele momento, Jesus orou por ele, mas quando ele estava na cruz, ele pede pelas outras pessoas, né? Apesar de estar sofrendo muito, sofrendo a maior dor, né, naquele momento, ele consegue, digamos assim, né, tirar os olhos de si mesmo, não que Jesus em algum momento tivesse sido egoísta ou tivesse olhando apenas para ele, mas ele tira os olhos da própria dor e pede para que Deus perdoasse aquelas outras pessoas que estavam fazendo ele sofrer. E por último, eu deixei o exemplo da oração de intercessão de Daniel. É também um trecho bastante conhecido, está lá em Daniel 9. E ele eu deixei por último porque ele vai estar ligado com o que eu vou falar em seguida. Só para contextualizar, o povo judeu tinha sido levado cativo para Babilônia. Daniel, ele estava lendo as escrituras e ele entende que estava chegando o tempo de um novo passo no plano de Deus acontecer. Então ele vai orar em relação a isso. Eu vou ler apenas alguns trechos, como eu fiz antes. Se você quiser, depois você pode ler todo o capítulo 9. No primeiro ano de seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso, me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas,
em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Orei ao Senhor meu Deus e confessei: Ó Senhor, Deus grande e temível, que mantém a sua aliança de amor com todos aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Nós temos pecado e somos culpados, temos sido ímpios e rebeldes, e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Senhor, tu és justo, e hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém e de todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhastes por causa da nossa infidelidade para contigo. Inclina os teus ouvidos, ó Senhor, e ouve. Abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Senhor, ouve, Senhor, perdoa, Senhor, vê e age, por amor de ti, meu Deus. Não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Então, como eu falei aqui nessa passagem, Daniel ele estava intercedendo pelo seu povo, né, o povo judeu, que estava cativo na Babilônia. E tem 3 características que eu quero ressaltar aqui sobre esse trecho, e que tem a ver com intercessão. A primeira coisa, fala lá no começo, né, que Daniel compreendeu pelas escrituras. A gente sabe, né, lendo esse livro, o livro de Daniel, que ele era uma pessoa que era muito sábio, ele tinha o costume de ler a Bíblia, e ele também era uma pessoa de oração. Então, ele se dedicava à leitura da Bíblia, e era das escrituras, né, a parte que ele tinha até aquele momento, e foi por causa que ele entendia o que ele estava lendo, que ele conseguiu direcionar a oração dele em sentido daquilo que Deus estava para fazer naquele momento. Então isso é uma coisa muito importante, porque a gente pode orar pelas pessoas que estão perto de nós, pelas pessoas que nós amamos, mas a gente não pode orar simplesmente por aquilo que a gente acha que é a vontade de Deus ou por aquilo que a gente gostaria que fosse. Nós temos que realmente conhecer a vontade de Deus, interceder, orar para que aquilo realmente aconteça. E foi isso que Daniel fez. Ele entendeu qual era o tempo que eles estavam vivendo e isso direcionou as orações dele. O segundo ponto, a segunda característica, é a confissão. Aqui é um pouco diferente, não é exatamente aquela confissão que a gente faz entre nós, né, entre os irmãos, mas é como se fosse uma confissão diante de Deus dos pecados cometidos e uma confissão de dependência de Deus, né? O que é interessante destacar aqui é que se a gente lendo sobre Daniel, a gente não consegue identificar nenhum pecado que ele tenha cometido. Assim, Daniel é um dos homens mais justos que a gente encontra na Bíblia. Mas durante toda essa oração, durante todo esse trecho, ele sempre fala nós, como se ele também tivesse pecado. Então, a gente sabe que como ser humano, todos nós somos pecadores, mas a gente não consegue ver esse pecado de Daniel. Mas ele tem um coração de intercessor, porque ele se coloca realmente no lugar do povo, daqueles que tinham pecado. E uma outra coisa interessante é que quando o povo judeu foi levado cativo para a Babilônia, Daniel ainda era muito jovem. Então, ele não fez nada diretamente para que o povo fosse levado cativo. Não foi ele diretamente que causou isso. Mas ele entendeu que, como representante do povo, ele precisava orar como se o pecado fosse dele também, né? E o terceiro e último ponto que eu quero apresentar aqui é a questão da aliança de Deus, né? Ele fala, Deus que mantém a aliança com aqueles que te amam e que te obedecem. Então, Daniel fala isso porque ele sabia que Deus faz alianças e ele mantém as alianças. Porém, Daniel também sabia que Deus é um Deus justo e que ele traz, sim, correção para o seu povo. Então, o cativeiro, ele é consequência da desobediência do povo, mas isso é apenas uma correção de Deus e não uma quebra de aliança. Então, quando Daniel faz essa oração para Deus, ele tinha isso em mente. E ele traz isso para a sua oração, para que Deus cumprisse o plano dele e tivesse misericórdia do seu povo. Bom, então até aqui eu falei com vocês sobre a intercessão, do que se trata a intercessão, alguns exemplos. E agora eu quero falar sobre como isso se encaixa na visão do TJC2, do Segundo Concílio de Jerusalém.
Como eu falei nos vídeos anteriores para vocês, essa visão do segundo concílio de Jerusalém é uma visão de arrependimento e reconciliação entre os judeus messiânicos e os cristãos gentios para o retorno de Cristo. E a gente sabe que são muitos anos de separação entre essas duas partes do corpo do Messias. Pecados foram cometidos de ambos os lados, mas a gente tem que ter em mente o que está escrito lá em Romanos 11, que quando houver essa restauração, está comparando lá como vida dentre os mortos. E também está escrito lá em Mateus 23 e Lucas 13, que é algo muito importante que precisa acontecer para o retorno de Jesus, é justamente esses judeus, o povo de Deus que ainda não acredita que Jesus é o Messias, que eles possam reconhecer e dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Então, nós como cristãos que esperamos a volta do Messias, a volta de Jesus, se a gente tiver isso em mente, essa visão do TJC2 e ver qual é a importância disso para o retorno de Jesus, isso tem que direcionar as nossas orações, assim como lá em Daniel ele percebeu qual tempo eles estavam vivendo e isso tomou tempo da oração dele. Isso também precisa acontecer nos dias de hoje, dos pilares uma das bases dessa visão é justamente a intercessão, porque isso não é uma coisa que vai acontecer, esse arrependimento, essa reconciliação não é algo que vai acontecer por mãos humanas, é somente através de oração. Então, fazendo o paralelo com o que eu tinha falado antes, o primeiro tópico, como eu tinha falado lá no exemplo de Daniel, é a compreensão das Escrituras. Como eu falei nos vídeos anteriores, muito do que a gente aprendeu até aqui na igreja, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, tem alguma mancha da teologia da substituição. A teologia da substituição é aquela ideia de que a igreja substituiu Israel nos planos de Deus. Em alguns lugares a gente vê essa teologia sendo aplicada de uma forma mais forte, mais visível. Em alguns lugares isso é um pouco mais diluído, é um pouco mais fraco. Mas quando a gente fala de entender as Escrituras, para poder direcionar a nossa intercessão, é começar a direcionar o nosso olhar dessa forma, olhando para o plano de Deus, as alianças que Deus fez com o povo dele, o que ele realmente está falando sobre Israel na Bíblia. E a gente sempre tem que pedir misericórdia e revelação de Deus, porque a verdade está com ele e não em nós. Muitos irmãos do passado, às vezes, mesmo com boa vontade, acabaram trazendo teologias falsas para o meio da igreja. Isso trouxe muitos problemas, muita separação para o corpo de Cristo. O segundo tópico é a confissão. E aqui é muito importante, porque eu e talvez você, a gente nunca cometeu nenhum pecado, nenhuma violência direta contra nenhum judeu. Mas nós fazemos parte da igreja, e assim como Daniel orou de forma coletiva, como um representante do povo, nós, como igreja, precisamos nos arrepender, confessar diante de Deus o pecado da igreja e também o pecado como igreja e como nação, de tudo que foi feito contra o povo de Deus. Então, por mais que você não tenha feito nada direto, especificamente contra o judeu, olhando de forma coletiva, de forma corporativa, nós precisamos nos arrepender e confessar todo o mal que foi feito na história. E o último ponto, que Deus é um Deus de aliança. Então, se Daniel falou, Moisés falou que Deus é um Deus que não quebra a aliança, ele mantém a aliança. Tem aquela frase, Deus é fiel. Então, e Paulo também fala em Romanos que Deus não quebra a aliança, Deus não rejeitou o seu povo. Então, se está escrito de forma tão clara que Deus não rejeitou o povo, por que acreditar que a igreja seria o novo Israel? Por que acreditar que a igreja é o Israel de Deus ou que a igreja substituiu Israel? Nós não podemos acreditar nisso. Nós temos que, assim como os intercessores que eu coloquei aqui nos exemplos, eles oraram para que o plano de Deus fosse feito, para que a vontade de Deus fosse feita e que ele mantivesse a aliança. Nós também temos que orar dessa forma. E essa questão da unidade, ela traz muitos desafios. Até mesmo, se a gente para pensar no nível pessoal, nos nossos relacionamentos pessoais, isso já é muito complicado. Agora, se a gente leva isso para instituições que têm
muitos anos com doutrinas e práticas diferentes, essa questão fica muito mais complexa. Então o que tem que estar no nosso coração é que isso não vai ser vencido por força humana, é somente através da intercessão, que é esse lugar de humildade, é esse lugar que nós realmente olhamos para o outro e começamos a entender o outro. E principalmente começar a ver como Deus vê, olhar com o olhar de Deus. A intercessão é esse caminho de humildade, né? E quando nós começamos a ser mudados de dentro para fora, é que nós realmente somos capacitados para trabalhar em qualquer coisa que tenha a ver com o plano de Deus. E que Deus nos abençoe nessa caminhada. Até a próxima.